Quando a dor de cabeça se espalha pelo rosto, é porque você pode ter uma sinusite. Nada mais é do que a inflamação das mucosas nos seios da face, uma região do crânio formada por cavidades ósseas ao redor do nariz, das maçãs do rosto, dos olhos. Por que acontece essa inflamação? Tem cura? Tem tratamento? Aqui comigo o otorrinolaringologista Márcio Duarte. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Denise. Boa tarde ao público de casa. Primeiro, como é que a sinusite age no paciente? Como acontece essa inflamação? Então, como você bem falou, é uma inflamação que acontece por algum agente infeccioso, seja ele vírus, seja ele bactéria, que invade essa mucosa e vai provocar uma inflamação de toda a região, um inchaço, uma hipersecreção, uma secreção purulenta, aquele catarro purulento. A gente tem essa imagem aqui, doutor, que mostra o que se chama essa parte do corpo aí que fica no rosto. Então, isso aí são os seios da face, os seios paranasais, que são regiões ocas que a gente tem no crânio, que o organismo sabiamente fez isso para que o nosso crânio não ficasse tão pesado. Então, se você fizer uma analogia, seria o corredor de um apartamento e com as salas do lado. Então, o corredor seria o nariz e as salas seriam os seios da face. São regiões ocas que tem mucosa nasal, que vai produzir secreção, e naturalmente. Entope tudo. E quando você tem um processo infeccioso, isso aí entope, pressiona e você vai ter dor e congestão nasal. As sinusites são divididas em dois tipos, crônicas e também agudas? Olha, tem até mais, né? Tem mais do que Didaticamente tem até mais. Você tem as sinusites agudas, as sinusites crônicas, que são sinusites que duram mais do que 12 semanas. Você tem as subagudas, que está entre 4 semanas e 12 semanas. Você ainda tem aquelas recorrentes que você trata e volta, e ainda tem as fúngicas. Então tem mais classificação. Doutor, o ar-condicionado prejudica quem tem sinusite? Quando muito gelado, sim, né? Prejudica, e se você também não faz limpeza do ar-condicionado, vai prejudicar. Complicado. Olha, uma telespectadora, a Diana Maria, de Bodocongó, pergunta: o filho dela tem 15 anos, desde pequeno, coça muito o nariz, fica com o olho vermelho, ela procurou vários médicos, um diz que é sinusite, outro rinite alérgica, alergia. Afinal, quais são os sintomas de quem tem sinusite? Bom, a sinusite ela pode dar vários sintomas. Você pode ter o mais frequente, uma congestão nasal, uma quantidade de secreção aumentada, aquela secreção viscosa, o catarro grosso que o pessoal fala. Entendi. Cefaleia, que é a dor de cabeça, geralmente aqui na frente, por trás dos olhos e até a região posterior da cabeça. Mas você pode ter sintomas inespecíficos que as pessoas não lembram que é uma sinusite, como por exemplo uma tosse crônica, né, às vezes como único sintoma. Mau hálito, halitose, uma dor de garganta, às vezes a secreção desce para a região da corda vocal e pode ter rouquidão. Então tem uma série de sintomas aí. Agora, o diagnóstico da sinusite confunde muito com da rinite alérgica, porque são dois quadros distintos, mas que ocorrem paralelamente. Doutor, a gente tem um exemplo de dois rapazes, o Charles e o Roberto. Eles estudam juntos, são universitários e são tão amigos que dividem a mesma agonia, a sinusite. Olha aí. Os amigos Charles e Roberto estudam biomedicina na mesma faculdade e costumam ser da turma do fundão. Mas o motivo não é pela bagunça, e sim para fugir do ar-condicionado. É isso mesmo, eles sentam embaixo do aparelho para evitar que o ar frio chegue neles diretamente. Tudo isso porque os dois têm problemas de sinusite. A gente se senta atrás já para não ficar perto do fluxo de ar frio. Senta atrás, mesmo assim quando está muito frio a sala, a gente abre as janelas e deixa sair um pouco do ar frio e seco. Prejudica realmente? Prejudica muito, atrapalha, às vezes você está no meio de uma aula e por questão de ser o ar muito frio, dá dor de cabeça, você sente algumas dores, isso atrapalha até no seu entendimento. Em casa, Charles adaptou toda a rotina para evitar que os sintomas apareçam. Tem que adaptar alguns hábitos, né? Não tomar água muito gelada, muito sorvete também, mesmo em dias quentes, para refrescar, a gente não costuma tomar porque vai desencadear uma dor, né, de cabeça. Ventiladores, ar-condicionado, tapetes. Na minha casa foi retirado os tapetes, foi trocado o tecido do sofá para a gente não estar tendo contato muito com poeira. Então são coisas que a gente vai adaptando e vai se acostumando a conviver com ela, né? Tem modificando alguns hábitos, algumas coisas. No meu carro de ar-condicionado eu não ligo, por exemplo.
é um acessório que para mim não serve. Mas tem dias que mesmo fazendo tudo isso, não tem jeito. Aqui em Campina Grande, geralmente o dia começa friozinho, vai esquentando durante a tarde e à noite esfria novamente. Essas mudanças de temperaturas em um único dia pode ser um terror para quem tem problema de sinusite. É nesses momentos que as crises costumam atacar. Para esses dias, o estudante já anda preparado. Na bolsa ele carrega antibiótico, anti-inflamatório e antigripal. Os sintomas da sinusite estavam atrapalhando os treinos de corrida de Roberto e por isso ele optou pela cirurgia para conseguir respirar melhor. Estava atrapalhando. Meus 14 anos eu senti uma crise muito forte e no início eu pensava que era uma dor de cabeça, uma simples dor de cabeça. E tomando analgésico não passava essa dor. Aí foi aí que me levou a procurar um otorrino, que esse otorrino passou uma tomografia para mim e viu que realmente eu estava em crise, estava com muita secreção. Ele fez uma tomografia dos seios da minha face. E foi daí onde começou a caminhada até eu fazer a cirurgia. No entanto, depois da cirurgia, as crises diminuíram, mas ainda existem. A última foi há 15 dias, depois de uma mudança brusca de temperatura. Minha respiração melhorou 100%. Mas apesar que as crises de sinusite, mesmo demorando, elas ainda voltam. Até pouco tempo atrás eu tive que procurar um médico, tive que tomar medicamentos para melhorar. E melhorei. Então, assim, você acha que você vai ter que conviver com a sinusite para sempre? Isso é algo que eu vou ter que aprender a conviver. Não é bom, não é nada bom. Quem tem crise de sinusite só sabe realmente quem sente, quem realmente tem essa doença. Mas infelizmente tem que aprender a conviver com ela. Que notícia trágica, né, doutor? Conviver para sempre com a sinusite, não tem cura, não tem como se livrar dela. Pois é, isso doeu aqui em mim, porque isso ainda é enraizado na população, a questão de que sinusite não tem cura. Sinusite tem cura, sim, né? Desde que seja bem tratada e bem conduzido esse tratamento, é completamente curável. O que acontece é que muitas vezes você tem algumas patologias que permanecem, que faz perpetuar a sinusite, né? Por exemplo, alguns desvios de septo, alguns pólipos nasais, a abertura muito estreitinha daqueles orifícios. Então, às vezes, você tem que fazer uma abordagem ali para controlar a situação e aí você vai ter uma cura da sinusite, sim. Quadro Saúde de volta, o nosso assunto é sinusite, o doutor continua aqui comigo. Doutor, os telespectadores têm muitas questões, uma delas é sobre sangramento. Quando a pessoa tem sinusite, isso pode acontecer? Pode. Quem tem sinusite, até você tem uma quantidade maior de sangramentos e por conta do processo inflamatório infeccioso, mas a maioria dos sangramentos não são por sinusite. Você tem outros casos, os mais frequentes são por fragilidade dos vasinhos do próprio nariz, que pode levar a quadros de sangramentos. E aí você tem outros, como pólipos, tumores e outras coisas mais, que são mais raros. Ainda bem, né? Olha, a Kellen Suelen de Bodocongó diz que fez uma cirurgia de polipose nasal, que é causada pela sinusite, e há alguma restrição de alimentos para ela? Primeiro explica para mim o que é a polipose e se tem restrição de alimentação. Não, não é que a polipose é causada pela sinusite. Quem tem pólipo nasal tem mais crise de sinusite por conta da obstrução que o pólipo acontece. Tá. Então, a polipose é uma outra doença que você tem pólipos, que são uma degeneração da mucosa do tecido nasal, que forma verdadeiros tumores benignos, vamos dizer assim. Né? Que isso vai obstruir o nariz, deixa o nariz completamente obstruído, pode dar dor de cabeça também e facilita ao paciente a ter mais crise de sinusite. Tem restrição na alimentação? Depois de operado? Uhum. Não, isso é muito controverso. Tem alguma literatura que fala em tirar salicilatos, que é derivados de AS, corantes, mas isso não é uma coisa muito ainda afirmada, não. Davi Silvino, eu tenho sinusite e quando o clima está frio eu sofro muito. Tem algum remédio para aliviar? Tem vários, né, doutor? Depende da indicação. Eu acho que assim, para esse caso, uma dica que não vai errar nunca é usar soro fisiológico no nariz. Né? Você pode usar ou soro puro, ou algum sprayzinho à base de soro, que no mercado tem bastante, porque aí você vai lavando a tua mucosa nasal, não deixa a secreção acumular e você pode evitar uma sinusite e até tratar aqueles casos mais simples. Então, Davi, está respondido. Eu agradeço as perguntas de todos. Tinha mais, mas não dá tempo. Obrigada, doutor. Até a próxima. Até mais, hein? Obrigada. Tchau.